Já me achei a mulher mais bonita do Brasil. Jamais. Já fui chamada de Deusa Nunes. Já. Olá pessoal da NAP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma vez o quadro Segredos da Família Naps. E hoje estamos com uma entrevistada muito especial, que é a Miss Daisy Nunes, nossa colaboradora. Tudo bem? Soquinho agora que pandemia. Tudo bem? Tudo certo? Perfeito, tudo ótimo. Tudo legal pra gente fazer uma conversa legal hoje pra mostrar os segredos da Miss pro Pois pessoal. é, querem saber meus segredos? Vamos lá, vamos lá. Então, eu queria começar perguntando pra ti como é que era a Daisy pequenininha. A Daisy, ela foi uma criança muito feliz, né? Sim. A minha infância foi uma infância muito feliz, assim. Eu tinha muitos amigos, era um pouco levada. Como toda criança, né? Que todo mundo diz que a criança, quando tem saúde, é uma criança levada. Eu, graças a Deus, sempre tive muita saúde, então eu fui um pouquinho levada. E já tinha esse interesse pela área da beleza, da moda, desde pequena? Mirava isso? Ou tava pensando mais eu vou seguir uma carreira na teoria que o pessoal, que é bem tradicional, segue, vou fazer minha faculdade, vou fazer marketing, administração, Sim. direito? Ou já pensava, não, desde pequena eu vou ser modelo? Não, na verdade, assim, eu não pensava, né? E eu sempre tive muita vontade, assim, e eu queria ter feito, né? Era algo, assim, que eu tinha na minha cabeça, era fazer medicina. Medicina. Mas eu já trabalhava como modelo quando eu comecei a pensar em fazer medicina, né? Eu comecei nos concursos, assim, como dizem, comecei pequena com 9 anos. Uhum. O primeiro concurso que eu participei foi Miss Simpatia da escola. Ganhou? Onde eu estudava, na escola municipal. Ganhei o concurso. Nossa, Ganhei desde o concurso. pequena já era prodígio já. E aí, depois as coisas foram acontecendo, assim, né? Fui participando de outros, e de outros, e de outros. E aí a minha carreira eu comecei aos 14 anos. E aí ela foi alavancando até que chegou, né? A época dos concursos maiores, assim, porque... em 84 eu participei então do Rainha das Piscinas. Sim. Representando o Esporte Clube Internacional. E venci o concurso. Representando o Inter ainda. Representando o Inter. E é colorada? Eu sou colorada. Ah, tá. Sim. Dificilmente, né? Não seria. E esse foi o primeiro grande, assim, que tu ganhou. Teve um antes, mas era de escola, mas era um concurso forte também, que era o Miss Umespa. Era tipo o Rainha das Rainhas de colégio. E quando tu ganhou esses concursos, assim, tu tinha noção que tu podia ser a Miss Brasil? Não e a primeira negra Miss Brasil? Não fazia ideia. Não fazia ideia? Não Nem fazia almejava, ideia. imaginava? Não, eu achava tudo muito bonito, assim. Eu achava bonito assistir, eu achava bacana aquela história do manto, né? A coroa. Mas em nenhum momento me imaginei, assim, lá, participando e muito menos vencendo, imagina. Sim. Então, quando veio, que a minha mãe, na verdade, fez a minha inscrição, né? Porque era o SBT que fazia. Uhum. Era o Silvio Santos. Eu sou da era do Silvio Santos. E o Silvio fazia 3 concursos estaduais dentro dos programas dele. O que isso quer dizer? Dentro do SBT, tinha 4 programas que passavam esses concursos. Era o programa do Gugu, o programa da Hebe Camargo, o programa do Silvio e o programa do Flávio Cavalcante. Sim. E aí tinha as eliminatórias, né? E cada eliminatória, às vezes, era num programa diferente. Teve meninas, por exemplo, que concorreu comigo na final, que foi no programa do Gugu. Teve outra que saiu no programa da Hebe. Era cada um de um programa, era cada um de um lado, assim, e juntavam todos em um... A minha sorte foi que, na minha eliminatória, quando eu fui para São Paulo, porque era feito lá o programa, né? Sim. Quando eu fui para São Paulo para concorrer, na primeira eliminatória do Miss, na minha eliminatória do Miss Rio Grande do Sul, foi dentro do programa do Silvio. Sim. E aí eu lembro que eu fui pra lá, concorri, era eu e mais 4 meninas. E ele apresentando lá o programa. E ele apresentando. Daquele jeitão dele. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E tem alguma história interessante ali? Ele chegou, fez alguma... cumprimentou vocês? Como é que foi? Não, ele cumprimentava e tudo, mas o Silvio Santos, a gente sabia, desde então, que a gente não podia usar perfume.
E aí, quando a gente chegava lá no SBT, a gente chegava no aeroporto, nos pegava, nos levava direto pra emissora e ali a gente fazia toda a produção de cabelo, maquiagem, se alimentava ali, tudo aí. E aí dizia, olha, vocês não podem usar perfume. Em conta da linha dele, dessa... Não, ele não tinha Jequiti. A Jequiti nem existia. Porque ele é alérgico. Ah, o Silvio Santos Ele é alérgico a perfume. Vocês não podiam usar. Qualquer tipo de perfume, qualquer cheiro, na verdade. Porque eu lembro que a minha faixa, quando eu fui botar minha faixa, eu representei a cidade de Canela. Quando eu fui botar minha faixa, estava a faixa de um bairro aqui de Porto Alegre. E eu disse, mas eu não estou representando esse bairro, eu estou representando a cidade de Canela. Sim. Tem como trocar a faixa? E aí me disseram, não. Porque essa faixa era uma faixa pintada, era uma faixinha branca, pintada de preto, assim. Não porque o Silvio é alérgico a qualquer tipo de cheiro. Se a gente for fazer uma faixa agora, é muito em cima da hora, não vai dar tempo de secar o céu direito, e vai ficar aquele cheiro de tinta e tal. E aí eu fui com a faixa errada. Sim. Mas, né, paciência. E então tu foi em Miss Canela, não foi Porto Alegre. Muitas pessoas acham que pensam que tu ganhou por Porto Alegre e foi. Como é que foi isso? Como é que tu foi parar em Canela pra ser Miss Canela pra depois chegar no Miss Brasil? Boa pergunta, essa é uma pergunta ótima. Porque assim, ó, eu nasci, me criei em Porto Alegre e a minha mãe, quando eu fui então, a minha mãe me inscreveu no Miss Rio Grande do Sul e eu fui, participei e ganhei minha eliminatória. Minha mãe chegou na prefeitura de Porto Alegre para pedir um apoio. Sim. E segundo minha mãe, ninguém deu bolas. Ninguém, nem aí. Ah, não sei o que, tipo assim, não estamos interessados. Desdenharam. E a minha mãe disse, mas para ir pro Miss, se ela vai pro Miss Brasil, se ela ganhar o Miss Brasil, mas se ela for pro Miss Brasil, vou precisar de mais coisa. E nós realmente, condições financeiras, nós não tínhamos, né? Sim. E aí, como eu passava minhas férias em Canela, porque eu tenho parentes que moram em Canela. Ah, sim. Então eu passava minhas férias de julho toda em Canela, todos os anos. Férias de inverno. As férias de inverno. Todos os anos eu passava na casa dos meus tios, e ficava com os meus primos, brincava por lá e tudo mais. A minha mãe um dia subiu a serra e disse pro meu tio, olha aqui, ó, preciso de uma reunião com o prefeito. Assim, do nada. Assim. E o meu tio olhou pra ela e disse, como assim? Uma reunião com o prefeito? Sim, eu quero uma reunião com o prefeito, eu preciso falar com o prefeito. E o meu tio conseguiu a tal da reunião, ela foi e falou com o prefeito e disse, olha, eu tenho a minha filha que é maravilhosa, que é isso e aquilo, e ela tá concorrendo no Miss Rio Grande do Sul, e eu gostaria de saber se o senhor não tem interesse que ela represente Canela. A cidade de Canela, porque ela... Enfim, ela fez uma história e o prefeito, muito simpático, o seu Hernani, já é falecido, disse, olha, gostei da ideia. E disse, então tá, então a Deise vai ser a Miss Canela. Nossa, que E legal. aí eu representei realmente a cidade de Canela. Nossa, fui muito bem recebida na cidade, todo mundo me apoiou. Então eu tive todo o apoio da cidade de Canela, por isso eu fui por Canela. E daí, quando tu foi Miss Canela, tu foi concorrer ao Miss Brasil, é isso? Ao Miss Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e depois do Brasil. Aí eu fui pro Miss Brasil, aí ganhando o Rio Grande do Sul, que foi dentro do programa do Silvio de novo, e aí uma coisa que chamou muito a atenção dele foi que na minha eliminatória e na minha final, eu ganhei os dois concursos, as duas etapas, por unanimidade, né? Sim. Então ele ficou muito, assim, muito curioso, ele achou muito curioso isso. Nossa, de novo, por unanimidade, tu ganhou. E eu disse, pois é, né, Silvio, assim. E o prefeito de Canela deve ter ficado muito feliz Muito, pela aposta que seu... ele fez. Canela apareceu o Brasil inteiro, né? Exatamente. Não, e Canela tinha aquela disputa, né? Tem a disputa Canela e Gramado. Sim. Então, assim, a primeira Miss Brasil da Serra entre Gramado e Canela foi Canela que teve. Sim. É. E Depois teve uma outra de Gramado, mas aí foi lá em 2004. E daí quando tu ganhou, assim, Miss Rio Grande do Sul, tu acreditou que poderia, não, eu vou ser a Miss Brasil agora, chegou o meu momento, tu ainda duvidava de ti mesmo? Eu não sabia nem como é que ia ser o concurso. Eu tinha ganho o Miss Rio Grande do Sul, eu sabia que eu tinha o Miss Brasil ainda pela frente, sabia que não ia ser fácil, obviamente, né, porque são 27 mulheres, mas não tinha a mínima ideia. Sim. Tinha a mínima. E quando tu ganhou o Miss Brasil, qual foi a primeira coisa que tu pensou assim, agora eu vou dormir, agora eu vou descansar. A primeira coisa que eu pensei. Agora eu vou tirar essa maquiagem, descer desse salto, quero dormir. Mas meu maior engano na minha vida foi esse, porque depois daquilo a gente nunca mais dorme direito. Imagina, tu acordou, se olhou no espelho e falou, nossa, eu sou a Miss Brasil agora. E mas caiu a ficha rápido assim ou demorou? Não deu nem tempo. Assim, o concurso foi no sábado, no domingo de manhã cedo já tinha fotos para fazer, que tinha que fazer a capa da manchete, uma reportagem para dentro da revista, né, com entrevista e fotos diferenciadas e tal.
E na segunda-feira já tinha compromisso com a imprensa. Então, assim, não tive muito. A minha ficha foi cair assim, uns 4 dias depois, né? Foi um dia que eu consegui parar e olhar o que estava acontecendo na imprensa, o que as pessoas estavam escrevendo, o que a imprensa estava dizendo. E aí que eu me dei conta do feito, né, que tinha acontecido. Uma celebridade global, né? Assim, como assim? Aí buscam toda a minha história, né? Começaram a buscar toda a minha história do passado, a quarta gaúcha a ganhar o título de Miss Brasil, e a primeira negra a conquistar o título de Miss Brasil, e aquela coisa toda. Mas tu tinha o sonho de concorrer a Miss Universo. Ah, mas aí depois, claro, né? Depois de ser Miss Brasil, eu sabia que eu ia pro Miss Universo automaticamente. Sim. E claro que aquela coroa é o desejo de todas nós que estivemos lá. Todas que vão querem aquela coroa. É isso aí. Falando em Miss Universo, tem uma pessoa que mandou um recado especial pra Daisy aí. Vou até mostrar pra ela aqui uma pergunta pra ti. Daisy, o que tu acha que deve mudar nos concursos? Beijo grande. Beijo grande. Ela me perguntou o que eu acho que deve mudar nos concursos de beleza. Eu acho que tem que voltar, na verdade, né? Eu acho que vai ser essa talvez a mudança. Sim. Porque há alguns anos atrás foi tirado do Miss Brasil o desfile de traje típico. E foi uma coisa que eu lamentei muito, porque eu acho que é realmente a parte cultural do concurso. É onde tu mostra, né, pro teu país. Tu tá ali vestindo o teu estado, levando a cultura do teu estado, né? E aí eles tiraram essa parte. Eu achei que... Eu lamentei muito. Então eu acho que eu voltaria com o desfile dos trajes típicos. Eu acho que seria extremamente importante. Sim. E dentro dessa técnica aí de trajes típicos, tu podia explicar um pouquinho melhor pra gente que tá ali, que o pessoal que é mais leigo, assim, não entende muito. Só sabe que a Daisy é a Miss Brasil lá, não entende tudo. Tem vários tipos de desfile, né? Como é que funciona isso? Exatamente. Nós, assim, no Miss Brasil, né, que eu participei, nós tínhamos a dança, começava o concurso com a dança dos estados. Sim. Isso queria dizer que a gente tinha uma coreografia e a gente estava trajado com os nossos trajes típicos. Foi de prenda? Não, eu fui de xiripá. Xiripá. Um xiripá estilizado, todo branco. E aí a gente faz uma dança, porque tem a música dos estados também, né? Sim. Então a gente faz aquela dança e depois então a gente volta com o traje completo, porque eu quando dancei, eu não dancei com o chapéu nas costas, eu não dancei com as boleadeiras nas mãos, com o laço, né? Isso eu deixei para usar num segundo momento, onde eu ia desfilar, ia chegar no microfone e ia me apresentar, né? Aí depois a gente vinha com o traje de gala. Tinha o desfile de traje de gala. Que é o segundo desfile, que é o segundo desfile. Aí depois disso a gente teve um show das Misses, que aí era uma outra coreografia, uma outra coisa. Em 86 era a Copa do Mundo no México. Então nós tínhamos um cenário todo aberto, né? E no final a gente tinha que fechar esse cenário e se transformava numa bola de futebol. E era muito bacana também. Muito show. Muito show. E depois por fim, a gente tinha aí a gente tinha uma outra roupa que a gente colocava para fazer a entrevista, que era tipo um vestido, assim, todos iguais. E depois a gente usava, então, o maiô para fazer o desfile final. E eu fui coroada de maiô, porque tem muitas meninas que são coroadas com traje de gala, né? E tu foi de maiô. Mas eu fui de maiô. A grande maioria das misses da era do Silvio Santos foram coroadas, eu acho que todas foram coroadas de maiô. Então é bem mais complexo do que a gente pensa, né? Não é uma... E tem toda a preparação, tá? Sem contar a preparação antes, Exatamente. Né? Mas são vários desfiles, não é só aquilo ali e é coroada. Não, tem toda uma preparação. Então a Daisy foi de Miss Canela, que é uma grande curiosidade, quase ninguém sabia. Miss Canela a Miss Brasil. A Miss Brasil. Mas o Miss Universo, infelizmente, não deu. Como é que foi? Não, Conta pra gente pois como é que foi já essa experiência, fazia um bom tempo, né, que o Brasil... Porque o Brasil ganhou o último Miss Universo em 1968. Com a Marta Vasconcelos, que é uma baiana. E curiosamente, nós tivemos 2 Miss Universo na década de 60. Uma em 63, que foi a Ieda, e a outra em 68, que é a Marta Vasconcelos. E depois de lá para cá, até hoje, nós não temos uma Miss Universo mais. Ainda estamos buscando esse título.
E aí quando eu cheguei, que eu lembro que eu saí da Venezuela e fui direto para o Panamá, onde foi o meu Miss Universo, lá eu fui muito bem recepcionada pelos panamenhos, né? Eles estavam muito curiosos, queriam conhecer a Miss Brasil, porque eles tinham assistido. O Silvio Santos vendia esse concurso de Miss Brasil para toda a América Latina e países que falavam latino. Sim. Então lá no Panamá, como eles falam espanhol, ele tinha vendido o concurso e eles tinham assistido o meu concurso antes de eu chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa, porque eu fui recepcionadíssima na porta do hotel. Tinha muita gente esperando a Miss Brasil. E daí já não tinha caído muito a ficha logo depois que tu ganhou. Daí quando tu chegou no Panamá lá, meu Deus, o pessoal daqui me conhece, eu tô... O pessoal daqui me conhece e eu não estava entendendo como. E aí quando eu cheguei, que eu fui desembarcar do ônibus, que foi nos buscar no aeroporto, eu levei um susto, assim, porque foi uma gritaria, assim, como se estivesse chegando uma estrela de Hollywood. E eu me assustei, ela disse, eu te falei que ia ter bastante gente, realmente tinha muita gente. E aonde a gente ia, porque era divulgado o que as misses iam fazer. Sim. Então eu lembro que teve uma noite que nós fomos jantar com o presidente do Panamá. E foi uma loucura, porque também na hora que eu desci do ônibus foi uma gritaria. Eu lembro que o presidente, na época do Miss Universo, que estava nesse jantar, ele já tinha entrado lá no palácio, ele voltou para saber o que estava acontecendo, por que da gritaria. Era eu descendo do ônibus e as pessoas gritando e tal. Foi muito bacana, assim, foi um concurso que me ensinou muito. Eu era uma menina de 18 anos, né? Sim. Vale lembrar que eu só tinha 18 anos. E eu voltei de lá do Panamá, depois do concurso, nossa, com uma outra visão. E coroada a Miss Brasil, com todo esse público assim aclamando por ti, tu te sentia a mulher mais bonita do Brasil? Não, eu nunca me senti a mulher mais bonita do Brasil. Eu sempre soube que eu fui escolhida naquele momento, naquele concurso, como a representante da beleza da mulher brasileira, né? Sim. E como é que foi a representatividade tua, né? E também na comunidade negra, porque tu foi a primeira Miss Brasil negra, né? Uhum. A ser coroada. Como é que foi isso pra ti? O pessoal fala, lembra... onde tu vai, tu é lembrada, a primeira Miss Brasil negra a ser coroada. Ficou, né? Marcou uma geração bacana, assim. Sim. Muito diferente de hoje, né? Naquela época nós não tínhamos esses meios de comunicação que nós temos, as redes sociais. E o preconceito era muito grande. E as gurias Bem que assistiam o Miss Brasil ali, viram que uma negra ganhou e falaram assim, não, eu posso ser bonita, eu chego lá, eu posso chegar lá, e viram se inspirando em ti, né? Exato, teve muito. Eu achei assim que foi uma abertura de portas, sim, foi uma abertura de portas. Mas antes de eu participar, por exemplo, do Miss, nós tivemos outras duas Misses negras que participaram, né? Uma é mais conhecida, que é a Vera Lúcia Couto, que ela foi eleita em 1964, Miss Guanabara. E a Vera Lúcia, essa sim, sofreu muito preconceito, porque ela conta, inclusive, que ela desfilando, eu acho que era no Maracanãzinho o concurso, ela desfilando e ela escutava as pessoas gritando para ela, sai daí sua negra, isso não é lugar para você estar, não sei o quê. Então foi muito difícil. Ela ganhou Miss Guanabara, foi ao Miss Brasil e ficou em segundo lugar. Isso em 64, no auge da ditadura. Sim. Né? Ela teve muita coragem. Depois chegou a Daisy, né, para quebrar um pouco esse jejum todo, que também abriu portas. E eu vou te confessar assim, que eu achei que naquele momento eu veria muito mais negras participando do concurso. Eu não vi tantas quantas eu imaginei ou que eu gostaria realmente de ter visto. Mas, em algum momento tinha uma que outra, mas era uma só. Sabe? Uma participando no meio de tantas... esporadicamente uma. Bom, depois de ter ganho o Miss Brasil, a Daisy já se participava de algumas, se engajava em algumas causas, mas depois de ter a notoriedade, a representatividade que tu teve, tu continuou fazendo. Conta pra gente um pouco desse trabalho pós-Miss Brasil, assim. Eu depois do Miss, claro, continuei com a minha carreira de modelo, obviamente. Tive a oportunidade, aí quando eu ganhei o Miss, eu fui morar em São Paulo. Aí depois, em dezembro de 86, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos na televisão, né? Por incrível que pareça, assim. Fui jurada do programa do Chacrinha, fiz alguns episódios dos Trapalhões.
Tarcísio e... Participei de um seriado chamado Tarcísio e Glória, né? Naquela época nem se falava em minissérie, era seriado. Fiz a abertura da novela Brega e Chique, participei de algumas gravações para o Fantástico, clipes de cantores, enfim. Foi muito bacana. E é muito engraçado quando eu falo isso, que as pessoas dizem, mas por que tu não foi ser atriz, né? Nunca foi uma coisa que tivesse me chamado muita atenção, assim. Nunca foi algo que me enchesse os olhos, digamos. E quais são teus planos pro futuro agora? Tu pensa em... Tu tá dando aula, né? De passarelas, Tem algumas alunas, agora pandemia não, mas tu... Não, sim, eu tenho uma escola de modelos, né? Chamada Daisy Nunes Escola de Modelos, e tenho o meu curso aqui na NAPS. Sim, Desfilando, né? Com Miss Daisy. Desfilando com Miss Daisy, que é um curso que pra mim foi algo assim muito inusitado, muito diferente, porque eu nunca imaginei trabalhar com a terceira idade. É um público diferente, muito diferente. Aliás, eu vou te ser bem sincera, eu nem sabia se eu saberia trabalhar com elas. Tu sente mais empolgação delas, assim, porque é uma coisa que elas, as tuas alunas de hoje, talvez não tenham te assistido na televisão, não tiveram noção do sucesso da representatividade que tu tinha. Mas as tuas alunas aqui na NAPS, elas têm, e elas te assistiram. É uma energia diferente da aula para elas? É muito diferente, é muito diferente. Tu tem a troca que a gente... E a gente estreita muitos laços, né? Não é aquela coisa da professora e dos alunos, não existe isso. Existe realmente um laço de amizade, de amor, de respeito, de carinho. Então, é tão maravilhoso. Eu ficava contando assim, os dias para chegar quarta-feira, que era o dia que o dia das minhas aulas na NAPS. Então, eu ficava contando, digo, meu Deus... acabou quarta-feira, mais uma semana para chegar a outra quarta-feira para poder dar aula, né? Então, e é muito bom, assim, é uma experiência, eu vou dizer que elas, assim como eu ensino elas, algumas coisas, obviamente, elas me ensinam outras tantas. Então é uma troca, na verdade é uma grande troca. Eu também fui professor de informática durante 1 ano e meio, aí eu também aprendi bastante. Imagina. E via também nos corredores que o pessoal tava sempre com aquela camiseta desfilando com Miss Daisy e ansiosos, eu tenho aula da Daisy, agora não posso matavam a aula de informática para fazer a aula da Daisy de vez em quando. Sim, porque elas querem fazer todos os cursos também, né? Elas querem fazer, eu falei, não, eu sou o Vini, ela foi Miss Brasil, vou liberar ela pra fazer. E tu pensa em ter algum programa próprio, ter alguma coisa na televisão, assim, agora, depois, agora eu cansei de dar aula, ou conciliar os dois, o que tu acha, assim, de ter um programa, qual é o teu parecer, assim, eu vou ter um programa de televisão? Eu acho que dá para conciliar os dois, sim. Eu já tive programa de televisão, né, eu já fui apresentadora, eu apresentei 2 programas de televisão, um que era vinculado na Bandeirantes, chamado Papos e Pratos, um programa que, na verdade, ele existia não por minha causa, ele tinha uma outra apresentadora, que acabou indo morar na Itália, essa apresentadora, a Andrea De Angelis, porque na época ela namorava o Tafarel, e o Tafarel foi vendido para a Itália, então ela foi embora com ele, e eu acabei ficando no lugar dela para apresentar esse programa. Que foi muito legal, assim, foi uma experiência muito interessante, porque uma coisa é apresentar o programa, outra coisa é ser entrevistada. E como é que são as redes da Daisy hoje? Tu posta bastante stories, faz bastante publicações no feed, Facebook, tem canal no YouTube, como é que funciona? Pra te achar hoje nas redes sociais. Aí é fácil me achar. Eu tenho o Instagram, né? Eu tenho o Instagram, que é Nunes Daisy. Tenho o Facebook, né? Que é Daisy Nunes Ferce, é o nome de casada. Tem uma página da minha escola, chamada Daisy Nunes Escola de Modelos, uma página no Facebook. Ainda não tenho Twitter, mas é algo que eu acho que eu vou ter que fazer. É porque é muita rede, né, gente? Tem que eu não sou da era. Eu não sou da era da informática. Vamos nos adaptando aí, Eu tô me adaptando ainda. E também não tenho YouTube, não tenho canal no YouTube. Mas eu acho legal isso. Eu acho E aqui na NAPS tu tem um apelido, né? Que o pessoal te chama. Pois então, meu nome não é Daisy, né? Pra quem não sabe, é Deusa Nunes. Como é que é ser chamado de Deusa Nunes? Isso é coisa do Newton. Ele inventa essas histórias e todo mundo compra a história dele, né? Ele inventa a história, põe no livro, todo mundo compra o livro e acaba usando. E eu digo, Deus, outro dia até eu mesma me chamei de deusa. Eu digo, meu Deus, até eu já comprei essa história. Então, eu vou fazer 3 perguntinhas, você só pode responder com já ou jamais, tá? Ih, meu Deus. Daí, já ou jamais? Meu pai do céu. Vamos lá. Já me achei a mulher mais bonita do Brasil.
Jamais. Já fui chamada de Deusa Nunes. Já! Já gostou muito da Anaps. Já! É isso aí, feito. Valeu, Daisy. Obrigada, é um prazer querido, ter aqui Vini. o nosso quadro Segredos de Família Anaps. A gente está entrevistando todos os colaboradores assim para mostrar o que a gente tem dentro aqui de dentro da Anaps mesmo, ainda mais nessa época de pandemia. É verdade. E é um prazer receber você aqui. Agradecemos muito pela sua presença. Imagina. E ainda mais uma pessoa que foi Miss Brasil, né? Imagina, eu que agradeço. Eu acho muito bacana. Eu acho que é importante mesmo que os associados saibam, né, quem são as pessoas que estão aqui, quem são as pessoas que vão trabalhar com eles, As enfim. curiosidades As curiosidades também, né? eu acho bacana. Eu acho que é importante que saibam, realmente. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família aqui. De Miss Canela a Miss Brasil, essa é a Daisy Nunes. E a professora da NAPS. E a professora da Naps. De Miss Canela, a professora da Naps. Viu só? É isso aí, pessoal. Valeu. Curtam o vídeo, compartilhem e deixem seu comentário aqui embaixo quem vocês querem que a gente entreviste na próxima. Newton, Sandra... pode deixar aí nos comentários que a gente vai achar. Mônica. Beijo, pessoal. Beijo.